Acho que já começou. Tá. Prejuízos financeiros, prejuízos emocionais, prejuízos profissionais. Esses são apenas alguns dos prejuízos que o TDAH pode causar na vida de uma pessoa. Hoje, dia 13 de julho, é o Dia Mundial da Conscientização do TDAH. E eu, Elisângela Camargo, neuropsicóloga, especialista em terapia cognitivo-comportamental, quero conversar um pouquinho com vocês hoje sobre esse transtorno. Que, por incrível que pareça, em pleno 2022, ainda tem pessoas falando que é preguiça, falta do que fazer ou apenas falta de couro. É terrível, mas existe. Gente, o transtorno de déficit de atenção é um transtorno neurobiológico, ou seja, existe uma diferenciação no funcionamento na parte neurobiológica do seu cérebro, no córtex pré-frontal. Existe uma diferenciação na transformação e entrega da dopamina e alguns outros neurotransmissores, tá? Isso é o que faz com que a informação chegue corretamente ao seu cérebro e você saiba processar e organizar tudo isso para a sua vida funcionar. Impulsividade, hiperatividade ou as duas coisas combinadas é a classificação que existe atualmente nos tipos de transtorno de déficit de atenção, tá? Então, existe aí a forma pura, que seria déficit de atenção, embora exista alguma divergência entre alguns especialistas que digam que sempre vai haver algum grau de hiperatividade, mesmo que não apareça externamente, fisicamente no comportamento, ainda existe uma hiperatividade mental, certo? Então, existe aí o déficit de atenção apenas da parte de atenção, pela classificação atual, o tipo combinado, que vai estar relacionado o déficit de atenção e a hiperatividade, e o tipo predominante hiperativo, tá? Que seria aí no déficit de atenção, no transtorno de déficit de atenção, quando criança, aquelas crianças que corre, pula sem parar, que se machuca muito, que não tem muita consciência do que é risco, tá? Risco pro próprio corpo dela, tá? Por incrível que pareça, eles não têm muito essa noção de risco, sabe? Aquelas crianças que, por exemplo, uma bola passa pela rua, ela simplesmente atravessa. Ela não olha se vem um carro, se é o momento correto de atravessar ou não. Ela simplesmente vai pela impulsividade que ela quer pegar a bola e resolver o problema dela naquele momento, tá bom? Isso é apenas uma parte, gente, tá? Hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância de diagnosticar, tá? Para tirar um pouco dessa desmistificar um pouco disso que não existe e como diagnosticar. Existem muitos transtornos que podem se assimilar pela falta de atenção e pelo grau de hiperatividade, transtornos de ordem biológica, como o hipotireoidismo, por exemplo. Uma noite de sono mal dormida já causa algum transtorno em você no outro dia, certo? Agora imagina alguém que tem, por exemplo, um bruxismo, né, que é aquele ranger de dente, e a pessoa não consegue ter um determinado grau de sono que dê qualidade para ela. Também, durante o dia, ela vai apresentar muita dificuldade de concentração nas funções que forem ali desempenhadas para ela, tanto uma criança quanto um adulto, certo? Então, transtorno de sono, hipotireoidismo pelas causas de biológico mesmo, sabe? Vai estar mexendo com a parte hormonal e pode realmente causar algum prejuízo ali para a criança ou para o adulto e parecer que é um transtorno de déficit de atenção e não ser. O que mais que pode similar? Formas de epilepsia, tá? Dentro de epilepsia, não tô falando de convulsão, mas epilepsia existe também crise de ausência, tá? Que aí nesse momento você conversa com a pessoa, seja ela criança ou adulta, e parece que ela não tá ali, não tá prestando atenção em você, e realmente ela não está. Pode ser poucos segundos ou um pouquinho maior, tá? Isso são crises de ausência, uma forma de epilepsia. Também pode simular e também pode atrapalhar a aprendizagem da pessoa, tá bom? Então, essas são algumas das formas que pode se apresentar e alguns transtornos que podem similar ser e não ser, tá bom? Os prejuízos que eu já mencionei vai ocasionar porque imagina uma pessoa com esses prejuízos na infância. Ela vai ter dificuldade de aprendizagem, não porque o déficit de atenção ele traga algum rebaixamento cognitivo, embora como comorbidade, em alguns casos, pode sim ocorrer.
transtorno de déficit de atenção e deficiência intelectual, não é em todos. Bem como pode ocorrer também transtorno de déficit de atenção e TEA, que é o transtorno do espectro do autismo. Também pode ocorrer, tá, gente? Mas pode ter apenas o transtorno de déficit de atenção, tá? E isso por si só, por ser um dos sintomas, o transtorno do déficit de atenção ter um pouco de disfunção executiva, ela vai sim, no momento da criança se organizar e assimilar aqueles conteúdos que está aprendendo, ela pode sim ter algum grau de dificuldade de aprendizagem, mas não é que o transtorno em si traga aquilo, seria a ambientação. Tanto é que uma das formas de tratamento na parte escolar é um planejamento correto e adequado para aquela criança, para a necessidade dela, ok? Na parte de psicoterapia, normalmente as psicoterapias que se tem mais evidência hoje que funciona para o transtorno de déficit de atenção é a terapia cognitivo-comportamental, que vai trabalhar tanto a parte cognitiva, a forma de pensar da pessoa, né, como a parte comportamental, que vai ajudar ali a criança ou o adulto a trabalhar as suas deficiências na parte de habilidade social e o pensamento, bem como no ambiente onde ele vai estar. E também a terapia comportamental. São as duas que têm mais evidência cientificamente hoje, tá? Na parte de medicamentos, existe sim diversos medicamentos, tá? Não vou citar aqui nome, existem alguns mais famosos, mas não é só ele. E sim, pode ocasionar de a pessoa com transtorno de déficit de atenção ter que tomar antidepressivo, pode tomar ansiolítico, antihipertensivo, depende muito do que o psiquiatra ou o neuro, seja qual médico estiver tratando a pessoa, depende muito do que ele encontrar de necessidade, dos sintomas que a pessoa vai apresentar, porque embora seja um transtorno, cada indivíduo vai apresentar de uma maneira o déficit que ele tem, tá? Até porque o ambiente ajuda a reforçar ou tirar um pouco, né, daquele déficit que a pessoa possa desenvolver por conta do transtorno, tá bem? Agora imagina uma pessoa que desde criança não tenha tratamento e sofra exposição escolar, exposição familiar, e ela não tenha nenhum amparo ali e não aprenda a lidar com esse transtorno. Todo mundo taxa ela apenas de burra, de preguiçosa, de falta de vontade, de uma criança mal educada. Ao longo da vida, ela vai modelando uma baixa autoestima, que pode levar na vida adulta a um alto grau de ansiedade, porque ela pode gerar uma certa forma de fobia, agorafobia, pelo simples fato dela pensar, bom, todo mundo tá me julgando porque eu sou burro, porque eu não presto atenção e eu não presto pra nada. Tá estabelecido aí uma ansiedade em nível alto, correto? Posteriormente esse desgaste, ela pode o quê? Deprimir, por não perceber ali a sua funcionalidade, a sua eficácia em nenhuma área. Não estou dizendo que a pessoa não tem. Geralmente, temos pessoas com transtorno de déficit de atenção muito criativa, muito inteligente, muitos com um grau de inteligência acima da média, mas que não é bem direcionado, não são valorizados. Por quê? Porque ainda existe muito essa falta de consciência do transtorno. Então, hoje o que eu queria comentar com vocês é que existe esse transtorno, ele precisa de tratamento e que a gente tem por obrigação, tanto a parte da saúde, os profissionais envolvidos, quanto quem tem alguém na família, né, gente? Vale a pena você observar aí um filho, um irmão, um pai, ou até mesmo um colega de trabalho, que você vê que a pessoa é uma pessoa boa, mas que ela tem alguns prejuízos e você, olhando de fora, não entende o porquê, né? Talvez nem a própria pessoa entenda, porque depende do ambiente que ela foi criada e foi sempre julgada sem nenhuma forma de tratamento, ela acha que ela sempre funcionou assim e que isso é o normal dela e que está tudo bem. Gente, tudo que você tiver prejuízo nas ordens que eu falei, ou não precisa ser necessariamente nessa ordem, mas nas áreas, tá? Emocional, profissional, pessoal, financeiro, físico, sim, porque, por exemplo, como eu citei, muitas pessoas com transtorno de déficit de atenção, ele tem um sono ruim, tá? Tem dificuldade em pegar no sono, pode ter insônia por atraso, insônia, diversos tipos, não chegar no sono necessário. Imagina uma pessoa que tem miopia, gente.
aquela pessoa, você chegar e falar pra ela, mas por que você não enxerga direito? É só você abrir os olhos, abra bem os olhos que você vai enxergar. É cruel uma pessoa dessa, não é? A mesma coisa que você falar pra uma pessoa que tem diabetes. Mas por que você tem diabetes? É só você não ficar com esse açúcar todo no corpo, não precisa ter diabetes. Para com isso, isso é coisa da tua cabeça, não existe. Gente, isso é bem cruel. Quando as pessoas conhecem o transtorno, seria cruel. Mas se a pessoa não conhecer, se é realmente pelo ambiente que ela vive, ela achar que isso é só uma falta de couro, uma falta de vontade, então a gente tem sim que dizer como que o transtorno funciona, que ele existe, mas também que existe tratamento, gente. Existe tratamento, embora o transtorno seja crônico, tá? A pessoa vai ter ele pro resto da vida. Mesmo quem teve tratamento durante a infância, o que pode acontecer? Quando ele for adulto, ele vai saber trabalhar com esse transtorno. Então vai ficar bem amenizado e ele vai ser muito mais funcional nas diversas áreas da sua vida, tá? Não é que ele simplesmente vai sumir, desaparecer, não. Principalmente se ele não tiver o tratamento correto durante a infância. Aí, é como eu disse, ele pode adicionar algumas comorbidades, como ansiedade, depressão, talvez a pessoa pode ter algum transtorno de humor, tá? O transtorno explosivo intermitente, pode ter aí também bipolaridade. Não que o TDAH vai causar, mas existe muitos genes em comum entre o TDAH, bipolaridade, autismo, esquizofrenia. É todo mundo que tem tudo isso vai desenvolver tudo isso, Elis? Não, eu estou falando que precisamos prestar atenção nas pessoas que amamos e que estão ao nosso lado. Nossos alunos, nossos filhos, nossos irmãos, nossos colegas de trabalho. Por quê, gente? Porque todo mundo merece ter grau de qualidade de vida, seja para conviver no ambiente que trabalha, no ambiente familiar, consigo mesmo. Então, hoje o que eu queria trazer para vocês é isso, um pouquinho sobre o transtorno de déficit de atenção, conscientizar, né? Como o próprio nome diz, hoje é o dia da conscientização, conscientizar vocês um pouquinho para que vocês prestem um pouquinho mais de atenção em si próprio e nas pessoas que estão ao redor. Será que não vale a pena investigar? Se você perceber que ela está tendo um prejuízo, não vale a pena investigar? E se você tem dúvida qual profissional que pode ajudar você a diagnosticar caso você suspeite, pode ser um psicólogo especialista em neuropsicologia, pode ser também um psiquiatra, pode ser um neurologista. Em alguns casos, o diagnóstico vai ser multifuncional, multimodal. Por exemplo, na infância, a criança que está apresentando deficiência de aprendizagem, a escola pode encaminhar ela para a psicopedagoga. A psicopedagoga pode notar que ela não tem dificuldade de aprendizagem. Lembra que eu falei que o TDAH não tem dificuldade de aprendizagem? Que a dificuldade de aprendizagem surge de modo secundário à falta de atenção que ele tem? Pois é, ela pode notar e encaminhar ele para uma neuropsicóloga, para o psiquiatra ou para o neurologista. Os outros profissionais podem notar o quê? Bom, essa criança está apresentando alguma disfuncionalidade, mas eu não noto que ela tem TDAH. Eu noto que me parece que ela não ouve bem. Pode ser que essa criança tenha o transtorno do processamento auditivo cerebral. O que seria isso? Seria eu estar falando com você em português e você está ouvindo um som, mas não está entendendo. Por quê? Porque, digamos que seu idioma natural fosse o inglês. Você ia ouvir que eu falo, mas não saberia o que essa informação aqui dentro não ia estar transformando. Pode ser que a criança tenha isso, essa dificuldade em transformar o som em informação, tá? Pode ocorrer em alguns graus. Então, quem avalia isso é a fonoaudióloga. Na parte comportamental, quem que vai olhar, observar ao longo da vida, procurar na família se existe transtornos de esquizofrenia, autismo, bipolaridade ou outras pessoas que demonstrou ao longo da vida ter algum transtorno, mas não foi diagnosticado. Gente, se a gente pensar 40, 50 anos atrás, não existia esse grau de identificação nos profissionais de saúde. Não existia muitos transtornos, não se sabia o que era. Até porque muitas pessoas que tinham transtorno ou alguma outra forma, digamos que não fosse normal na sociedade, alguma outra mutação genética, alguma outra síndrome, ficavam muitas vezes escondidas. Então não tinha, certo? Mas sempre teve pessoas com alcoolismo, pessoas viciadas em jogo, pessoa com outros transtornos que era tolerado pela sociedade normal. Pode ser uma manifestação do transtorno mental não identificado. Então, o que o profissional vai fazer? Ele vai perguntar sobre a sua avó, o seu avô, seu tio, sua tia, tanto do lado materno quanto do lado paterno, certo? Seus primos. E ele vai olhar
e comparar e fazer uma investigação. Nós, profissionais da saúde, principalmente saúde mental, trabalhamos como investigadores, certo? A gente investiga e compara com o que eu tô vendo e assim a gente vai criando uma linha de raciocínio, certo? Depois de identificado ou excluído algum transtorno, é que a gente vai ver a forma que a gente vai trabalhar individualmente com cada pessoa. Qual é a necessidade de cada um, tá? Na parte neurológica, por que posso procurar um neurologista? O neurologista é o profissional que trabalha com o cérebro na parte, digamos, física, tá? Digamos que seria a CPU da sua máquina. Se o seu cérebro fosse um celular, seria o seu celular, e o Android, que é o software, que aí seria os seus pensamentos, seria trabalhado com o psicólogo e psiquiatra, e o hardware, que seria o celular, seria trabalhado com o neuro. O que ele vai avaliar ali? Lembra que eu falei que pode ter casos de epilepsia? Que a pessoa parece que não tá ali, mas tá, mas realmente desligou alguma área do cérebro dela e deu essa crise de ausência? É o neuro que vai trabalhar. Se a pessoa tiver alguma forma de convulsão ou alguma outra parte que precise de acompanhamento neuro, ele vai trabalhar. Pode acontecer da pessoa ter o transtorno de déficit de atenção e outros transtornos que precisem acompanhar com diversos profissionais. E não tem problema nenhum, gente. Lembra que o que eu falei? O importante é a gente resgatar a qualidade de vida, tanto de si próprio, quanto com as pessoas que a gente convive. Tá bem? Então, acho que eu já falei bastante hoje. E se você ficou com alguma dúvida, conhece alguém ou tá com dúvida em relação a você mesmo, pode me procurar, tá? Tem meus contatos, tem aqui no Insta, tem no Face, na minha página no Face tem meus contatos profissionais. Se ficou com alguma dúvida, pode me procurar. Se precisar de tratamento, tiver já algum diagnóstico e encaminhamento também, pode vir, a gente conversa e eu vejo o que for melhor pra você, tá bom? Por hoje é só, muito obrigada, tchau, tchau!